Queridos irmãos e amigos, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E hoje, em especial, estamos iniciando mais um trimestre, com toda certeza será um trimestre abençoado para a glória de Deus. Estaremos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, convido você neste momento que está nos acompanhando através das redes sociais a compartilhar este link aí nos grupos dos amigos, nos grupos da família e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Queremos neste momento enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT, que todos os domingos pela manhã têm sido fiéis, estão aqui conosco aprendendo a palavra do Senhor. Receba aí, abra aí os braços, receba aí um forte abraço bem gostoso aí do pastor Ailton, da irmã Judite. Deus continue abençoando a você e a toda a sua família e que a bênção do Senhor durante este trimestre seja derramado em sua família como volumosas cachoeiras para a glória de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial. Estamos começando mais um novo trimestre e com certeza Deus terá novas instruções e novo conhecimento para nos compartilhar durante esse trimestre. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio que nos concede de podermos iniciar mais um trimestre para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Queremos te agradecer porque terminamos o trimestre passado, crescendo na graça e no conhecimento. Quantos, Senhor, iniciaram um trimestre, mas não concluíram e Tu nos deste esse privilégio de podermos iniciar aprendendo, Senhor, a Tua palavra, para que tenhamos a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada um filho, Senhor, que está sendo alcançado através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, nos ajudando, firmando os nossos passos, nos ajuda a falar aos nossos corações. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue estendendo as Tuas mãos, evangelista Sonivaldo e a toda a equipe da Rede Brasil, Senhor, que tem sido instrumento de bênção, Senhor, para abençoar a Tua igreja. Continue ajudando a cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos adorar ao nosso Deus com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa, não tem problema, estaremos dispondo aí em sua tela os hinos para que você possa nos acompanhar. E vamos convidar neste momento o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, que irá aqui administrar os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de louvar ao Senhor, que não tem nada melhor do que no domingo pela manhã, primeiro dia da semana, na presença de Deus, exaltar o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que alegria, que privilégio estarmos aqui na EBD para adorar o Senhor e aprender a sua palavra. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus, agradecemos também ao nosso querido pastor presidente, agradecemos ao escalado nesta manhã. Vamos louvar o Senhor, amados, com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Hino de número 132, Obreiros do Senhor. Somos obreiros
Senhor. A messe vamos com amor a proclamar a salvação de Cristo e o seu perdão, pois trabalhemos por amor de Cristo nosso Salvador, que por nós sangue derramou e no Calvário expirou. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. O Evangelho, ó, pregai, a todo mundo sim chamai, e sem temor as novas dai, e a bandeira levantai. Em nossas mãos Deus confiou a graça que nos enviou. As novas dai, não vacileis, que a vitória obtereis. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. As horas prestes passarão e nunca mais a vós virão. Se não falardes de Jesus, alguns jamais verão a luz. Ainda hoje há perdão, o mundo jaz na perdição. Oh, não desprezeis o favor do amoroso Salvador. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Este é o comissionamento do nosso Mestre para trabalharmos na sua obra. Aleluia. Hino de número 431, amados. Cristo chama o pecador. Cristo chama, 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 com muito amor, hoje vem a mim. Pecador, a Cristo dá teu coração, manchado já por mal atroz. Vem hoje, vem, bela ocasião. Não queres vir a esta voz, aceitarás ao Salvador e teu Senhor e benfeitor te chama já. Vem sem tardar, aceitarás o Salvador,
aceitarás o Salvador. Cristo chama, 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 com muito amor, hoje vem a mim. Pecador, a te esperar está Jesus, pois quer te dar amor sem par. Não tardes mais, vem para a luz. Não ouves tu Jesus chamar? Aceitarás ao Salvador e teu Senhor e benfeitor te chama já, vem sem tardar. Aceitarás o Salvador, aceitarás o Salvador. Cristo chama, 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 com muito amor, hoje vem a mim. Pecador, a Jesus ama já não viverás, e por lavar teu coração, tempo feliz tu perderás, e não terás mais salvação. Aceitarás ao Salvador e teu Senhor e benfeitor te chama já, vem sem tardar. Aceitarás o Salvador, aceitarás o Salvador. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando um novo trimestre para a glória de Deus. Estaremos estudando esse trimestre uma lição, um tema geral, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de número 1 que estaremos estudando essa semana tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O textuário de nossa lição está em Marcos 16 e 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática nos diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Grande Comissão. O segundo tópico, Missões Transculturais. E o terceiro tópico, Visão Global do Evangelho no Mundo. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica desta semana. Se você não tem a lição, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar. Então vamos lá, Mateus 28, 19 nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola nesta manhã.
Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Neste dia, Senhor, pedimos a tua misericórdia, o teu favor, nos ilumina pelo teu Santo Espírito, Senhor, e fala aos nossos corações nesta manhã, para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos sobre o teu povo. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E vamos convidar neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com o recolhimento ou com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus, como é bom estar aqui nesse domingo para glorificar e exaltar seu santo, eterno e poderoso nome. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical é um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas um culto que também está acontecendo aí na sua casa e que também acontece aonde você estiver, com o coração disposto para adorar e bendizer o nome do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é formado, ou seja, ele é composto, ele inicia com louvores, depois vem a leitura e a exposição da palavra de Deus, temos o momento da oração, mas no culto também temos um momento muito importante, que é o momento da oferta, é o momento do ofertório. E ofertar, querido irmão em Cristo Jesus, é um ato de um coração agradecido, é um ato voluntário. Então, nessa manhã de domingo, entenda que oferta é um ato que parte de um coração agradecido a Deus. Se você pode fazer esse trabalho neste dia de domingo de manhã, faça com o coração agradecido, faça ao Senhor de maneira voluntária. Eu quero deixar um versículo para você, um versículo para todos nós, que está registrado no livro de Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 27 do livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 18 até o versículo 22, que tem por título, a epígrafe tem o seguinte título, a coluna de Betel. Eu vou ler o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: e a esta pedra, que tem um posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo é uma doutrina bíblica, antes mesmo da lei ser instituída, o dízimo já era uma prática comum entre o povo de Deus. Você verifica isso justamente em Gênesis capítulo 27. É Jacó quem faz esse voto ao Senhor de poder dar o dízimo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está no trabalho, você que está em casa, muitas vezes impossibilitado de ir ao templo. Então, pensando justamente em você e utilizando-se dos recursos tecnológicos que nós temos, vai aparecer agora na sua tela o site da igreja, que facilita esse momento de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. O site é esse, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você vai ver um botãozinho na parte superior da tela que tem um título Quero Contribuir. Quando você clicar nele, você vai ser redirecionado a outra página e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode também contribuir com o sistema social da igreja. Então, querido irmão, dependendo da natureza da sua oferta, você pode justamente fazer ainda nessa manhã. Passando essa tela, aí vem as contas da igreja. Tem a opção de ter o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do país, e temos
as contas nas caixas, as contas, né, nos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo está aí o CNPJ, que por sinal o CNPJ da igreja é a chave do Pix. Deixa eu repetir para você, olha, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então é a chave do Pix. Só tenham cuidado de lembrar que na hora que você for fazer qualquer tipo de depósito, seja pelas contas bancárias, seja pela chave do Pix, lembre-se de verificar o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é bom deixar claro, e logo na parte final nós mostramos ali, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sempre tendo esse cuidado. E você está percebendo que ao meu lado está aparecendo as contas, está aparecendo aí a agência, está aparecendo a chave do Pix. E eu quero convidar você nessa manhã de domingo para nós fazermos uma oração de agradecimento. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelas bênçãos recebidas, vamos orar a Deus pela sua graça que Ele nos tem concedido. Nessa oração também, vamos orar agradecendo por tudo que Ele tem colocado sobre a nossa mesa. E vamos orar para que Deus abra porta de trabalho, principalmente para quem está desempregado, é claro, né? Abrir portas de trabalho, abençoar seu povo na terra. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Nos acompanhe nessa oração nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, estamos diante de Ti, queremos Te agradecer pelo pão que Tu coloca em nossas mesas. Queremos Te agradecer, Pai, pelos nossos empregos, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. E queremos uma bênção especial sobre o Teu servo que nesse momento está de cabeça baixa, outros ajoelhados, clamando e pedindo uma porta de emprego. Deus, abre uma porta de emprego para quem está parado. Usa de misericórdia, meu Deus, com o Teu povo e não deixa faltar o pão de cada dia. Pai eterno, nós queremos Te pedir isso e nesse momento Te agradecemos no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e dessa feita eu quero chamar, com autorização do pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais, o presbítero Jailson Aguiar, para louvar e agradecer a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém, meus irmãos. Hino de número 541, Calvário, revelação de amor. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, oh, revelação de amor. O mistério há tanto oculto Deus em Cristo revelou, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu, oh, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou, oh, revelação de amor. Mas sofrendo este abandono, Cristo deu-nos seu perdão, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Amém.
Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, o 4º trimestre de 2023. E que bênção de Deus! Deus tem nos dado o privilégio de iniciar o ano e terminar o ano em sua presença, aprendendo a sua palavra aqui no culto da Escola Bíblica Dominical. E o tema desse novo trimestre é um tema que vai mexer com todos nós, com toda certeza, é a vocação natural da igreja, a evangelização, missões. Quando falamos em missões e evangelização, o coração queima, o coração ferve, porque não tem como ser diferente, porque se o coração de Deus palpita por missões, o coração da igreja segue no mesmo ritmo. E o tema da nossa lição nesse trimestre é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Wagner Gabi, e excepcionalmente, já que esse 4º trimestre nós temos 14 domingos, teremos 14 lições excepcionalmente. Então, vamos fazer aqui agora uma apresentação das lições que estaremos estudando durante este trimestre e você vai perceber o quanto rico está a nossa lição deste trimestre, quanto nossa lição está rica. A lição de número 1, que é a lição de hoje, nós estaremos estudando a lição com o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A lição 2, Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A lição 3, Missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, Missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição 13, o propósito de missões. E lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Então, com toda certeza, esse trimestre nós estaremos mergulhando nestas verdades bíblicas, estaremos aprendendo que desde o Gênesis ao Apocalipse, a linha histórica ou a linha da história da salvação está desenhada dentro do propósito de Deus de restaurar esta humanidade caída. Ou seja, a história da salvação está delineada em cima e poderíamos até resumir a Bíblia toda em 3 palavras: criação, queda e redenção. A Bíblia, a síntese de toda a Escritura é mostrar primeiro que Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele foi realizado todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Segundo, a queda. Capítulo 3 do livro do Gênesis é a demonstração de que o Deus que criou o ser humano e colocou o homem como coroa da sua criação, pecou contra o Senhor e, consequentemente, como ele estava representando toda a humanidade veio abaixo com Adão. E a terceira palavra, redenção, mostra que Deus, apesar da queda da humanidade em Adão, Deus não desistiu de Adão e proporcionou, melhor dizendo, no próprio livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa de redenção, de que Deus enviaria um redentor que resgataria novamente a humanidade. Então, Adão é o cabeça da humanidade caída e Deus haveria de enviar o Messias prometido, Jesus, que seria o cabeça da humanidade restaurada.
É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz que Cristo é o segundo Adão. Porque pelo primeiro Adão entrou a morte, o segundo Adão entrou a vida. O primeiro Adão levou a humanidade à queda e o segundo Adão trouxe a humanidade à restauração. O primeiro Adão distanciou a humanidade de Deus. O segundo Adão aproximou a humanidade de Deus. Então, nesse trimestre, estaremos aprendendo sobre a grande comissão, a missão que Deus deu à igreja, a extensão desta grande comissão. Estaremos falando sobre o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, sobre a universalidade do pecado. Ou seja, nesta lição nós temos diversas doutrinas que estarão sendo transversalizadas dentro desta temática missões, porque não tem como falar de missões sem falar um Deus, sem falar sobre a doutrina da criação, sem falar sobre a doutrina do pecado e sem falar sobre a doutrina da salvação, além de falar da cristologia ou da pessoa de Cristo como uma revelação de Deus ao mundo. Então nós vamos aqui para o primeiro tópico de nossa lição. O autor ele nos traz uma introdução que nos diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema de missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aqui no primeiro tópico de nossa lição, o autor, o primeiro tópico tem como título A Grande Comissão, e aí ele pergunta o que é a Grande Comissão. Queridos irmãos, esta palavra, grande comissão, é uma palavra que nós não encontramos nas Escrituras. É uma palavra, ela foi cunhada posteriormente por um luterano chamado Justinian von Fess, no século 17, e ele argumentou que as palavras de Mateus 28, que é o texto base, um dos textos base da grande comissão, indicava que todo cristão era exigido a fazer novos discípulos. E aí, a esse mandado, ele classificou, ou ele conceituou como grande comissão. Nós chamamos de grande comissão a essa tarefa que Deus deu à igreja de levar o evangelho a toda criatura. Mas queremos pontuar aqui que, historicamente, esse termo, ele passa a existir, não o mandado é bíblico, está lá estabelecido na Escritura, mas a terminologia que nós utilizamos para indicar esse mandado bíblico, que é o termo grande comissão, ele passa a existir no século XVI, século XVII, com esse barão luterano, que ele, aliás, ele usa todos os seus recursos e riquezas para investir na obra missionária. E aí a história ainda diz, rapidamente, é só para que possamos ter uma noção histórica do sentido da grande comissão, ele propôs uma organização missionária chamada Jesus Loving Society para propagar o cristianismo por todo o mundo, pois para ele o termo grande comissão, em seu sentido mais básico, é central para que o evangelho seja levado às terras estrangeiras. Ele mesmo investiu sua herança e título de nobreza a fim de que os povos fossem alcançados. A sua vida e obra inspirou os moravianos. Sobre os moravianos nós estaremos comentando aqui ao longo do nosso trimestre. Quem eram os moravianos? Estaremos aprendendo aqui ao longo do nosso trimestre. E no século XVIII e, consequentemente, William Carey em 1792. William Carey, só relembrando aos irmãos, que eu acredito que todos os irmãos
já ouviram falar de William Carey. William Carey é considerado como o pai das missões modernas, um grande trabalho que este homem realizou nas missões modernas, mas sobre ele também, posteriormente, nós estaremos comentando. Então, a história ainda nos diz que 2 séculos após o conceito ser criado por Fez, acredita-se que o inglês James Hudson Taylor tenha usado o termo Grande Comissão para motivar os esforços missionários cristãos em levar a missão evangelística para o interior da China, isso em 1866. Esse foi um trabalho perigoso, pois 79 missionários foram mortos naquele que ficou conhecido como a rebelião, levante ou insurreição dos Boxers. Então, Hudson Taylor, que é esse missionário que levou o evangelho no interior da Índia, é frequentemente citado por missionários através de sua célebre frase, abre aspas, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Então, tendo trazido aqui a definição histórica, informação de quando surgiu o termo grande comissão, quem foi que cunhou esse termo grande comissão, como esse termo foi utilizado ao longo da história. Agora nós vamos para tópico 1 de nossa lição, a grande comissão. O que é a grande comissão? O autor diz o seguinte, é um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45, 22 e Gênesis 2, 12 e 3, e está fundamentado no Novo Testamento. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. E aí nós temos as 5 referências que diz respeito à grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas 24, 46 a 49, João 20, 21 a 23 e Atos 1, 4, 5 e 8. E ele diz o seguinte, a respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então observe, o autor disse que esta grande comissão ela já tem rastros no Antigo Testamento, e sobre isso nós estaremos estudando nesse trimestre. Estaremos vendo que o grande e maior missionário foi o próprio Deus. Deus foi em busca de Adão lá no Jardim do Éden, capítulo 3. Mas sobre este tema nós estaremos discorrendo na próxima semana, estaremos estudando ali Deus como um grande missionário, estaremos estudando o texto de Gênesis capítulo 12, mas como esta lição é uma lição introdutória, o autor deixa claro de que a grande comissão, ou seja, a necessidade de se levar esta mensagem a outros povos, não é uma realidade neotestamentária, já era uma realidade veterotestamentária e o próprio Deus iniciou ou deu exemplo de levar esta mensagem ao povo perdido ali representado em Adão, lá no Jardim do Éden, quando não só vai procurar Adão, como também faz a promessa da manifestação do Redentor, que haveria de trazer novamente à humanidade a comunhão com o Senhor. Então observe, então nós temos diversas passagens do Antigo Testamento sobre isso. Teremos uma lição específica sobre a missão no Antigo Testamento, teremos a missão no Novo Testamento e assim por diante. Então, não iremos nos ater mais a detalhes com relação a isso. Vale apenas lembrar de que esta grande comissão que é dada à igreja no Novo Testamento, ela é dada à igreja do Senhor, aos discípulos que têm a missão de dar continuidade ao ministério de Jesus, mas não é uma realidade exclusiva do Novo Testamento, melhor dizendo, porque lá atrás nós já vemos esta mensagem de boas novas sendo compartilhada. Ok? Mas o Novo Testamento é dado à igreja. Então, voltando aqui à nossa lição, subtópico 2, ele fala sobre a questão cultural. Ele diz o seguinte,
O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Neste caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. O que é que o pastor Gabi ele traz aqui? Ele diz o seguinte: a cultura em si, ela faz parte da realidade humana. Entretanto, assim como diversas áreas da vida do homem, o pecado também, o homem ao cair, o pecado também afetou. E isso também afetou a cultura. Observe que o pastor Gabi mostra de que a comunicação deste evangelho é uma comunicação que permite ou que deve romper fronteiras. E aqui ele falou de fronteiras culturais. O evangelho deveria ser comunicado em sua essência, rompendo as fronteiras culturais. Mas o pastor mostra também de que no pós-queda, a cultura humana ela foi afetada também pelo pecado. Em toda a cultura de qualquer povo ao redor do mundo, existem os aspectos positivos e os aspectos negativos. E os aspectos negativos da cultura são os aspectos que dizem respeito à influência do pecado naquela cultura. E os aspectos positivos são os aspectos que se mantiveram ao longo da história e que não chocam com as Escrituras. Nós queremos citar pelo menos um. Por exemplo, um aspecto cultural. Existem culturas que promovem ou que vivem a poligamia, ou seja, um homem com várias mulheres. E nós vemos no livro do Gênesis que Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, o evangelho, ao adentrar esta cultura, ela vai regular esta cultura para o princípio divino. Porque o evangelho ele é supracultural. As culturas devem se ajustar ao evangelho e não o evangelho às culturas. Porque as culturas, em sua boa parte ou no seu aspecto negativo, ela tem a influência sim do pecado, e se ela tem a influência do pecado, por natureza e por definição, é uma rebelião aos princípios divinos. Então, ele mostra aqui o aspecto cultural como o primeiro aspecto a ser trabalhado, a ser vencido na comunicação do evangelho, mas lembrando de que a mensagem do evangelho ela tem que ser mantida em sua inteireza e em sua essência. No próximo tópico, ele vai falar, próximo subtópico, melhor dizendo, 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Ele diz que a palavra nação é a tradução do termo etnos, que significa ou que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e com cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. E é interessante que quando falamos em etnia, a palavra nação, embora esteja em nossas traduções, que é um termo mais contemporâneo, porque a tradução ela tem que dialogar com o vocabulário presente, mas o termo lá no grego etnos vai falar justamente de etnia. A etnia, como foi definida aqui, é um povo culturalmente definido com uma língua e com uma cultura própria. Por exemplo, nosso Brasil, nosso país, a nossa pátria amada, a nossa pátria brasileira, embora aqui de canto a canto de nosso país falemos o nosso idioma, seja o idioma português, mas no Brasil hoje nós temos registros de
274 línguas são faladas em nosso país. Você pode dizer, mas pastor, eu não vejo isso. São 274 línguas. Povos indígenas, nós temos hoje 305 etnias indígenas no país. E aí some-se a essas 305 etnias, nós temos as colônias de países estrangeiros aqui no país. Nós temos a colônia alemã, nós temos a colônia japonesa, nós temos a colônia chinesa, a colônia polonesa, a colônia italiana, a colônia espanhola. Então, nós temos no nosso Brasil diversas etnias que precisam ser alcançadas, além de imigrantes que vêm de outros países, né? Aqui, por exemplo, em Recife, era muito difícil virmos ou cruzarmos com alguns estrangeiros, a não ser que tivéssemos em alguma região ou alguma área turística, isso, claro, há umas décadas atrás, mas hoje é comum porque temos recebido cada dia mais imigrantes vindo de países em conflito, refugiados. Aqui em Pernambuco, Recife especificamente, nós temos muitos venezuelanos, haitianos, moçambicanos, chineses, entre outras etnias e nações aqui representadas. Então nós temos, uma cultura que precisa ser alcançada. Veja, estamos falando de Brasil, não estamos falando nem de sair do país para outro país. Estamos falando dessas etnias que vivem no Brasil e que precisam ser alcançadas. E aí nós vamos, queridos irmãos, para o quarto subtópico, que ele vai falar sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Ele diz o seguinte: para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. E aí nós temos a citação de Lucas 24 e 49 e Atos 1 e 8. Vamos ler essas duas referências rapidinho? Lucas 24 e 49. Veja o que o evangelista Lucas, ele vai nos falar. Ele diz o seguinte: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E veja, esta promessa é feita num contexto de envio, de comunicação do Evangelho. Como também Atos capítulo 1, que é um texto bastante conhecido, versículo 8, que nos diz o seguinte: se você tiver a Bíblia, nos acompanhe, se não, se anota e depois você confere nas Escrituras. Atos 1 e 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A primeira missão é dada, a grande comissão é dada e deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16 e 8, e regenera o pecador, Tiago 3,5. Capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12 e 3. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Vamos lá, ele elenca 3 objetivos. Vamos lá para o subtópico 4 de nossa lição. Quais são os três objetivos da grande comissão? Primeiro ele diz aí, primeiro ponto: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Veja que não é apenas em palavras, mas também em ações. O próprio Jesus disse: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja aí o segundo tópico. Ele diz: primeiro tópico, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então observe que o autor diz: primeiro, ele fala aqui sobre a tríplice
missão da igreja. E qual é a tríplice missão da igreja? Ela pode ser resumida em 3 palavras. A primeira palavra é querigma, e querigma fala de proclamação. A igreja ela foi chamada para proclamar. A segunda palavra é a palavra koinonia. Koinonia significa comunhão. E nesta palavra comunhão está o ministério da edificação e do discipulado. Ou seja, a igreja ela prega, ela proclama, ela ganha, ela promove o ministério da comunhão ou koinonia, que é o discipulado. Nesse discipulado, ela amadurece aquele que, por meio da ministração da palavra, amadurece nas verdades da fé. E esse discipulando, ele é treinado ao serviço, que é a terceira palavra da grande comissão, que é diaconia, que é serviço. E aí ele foi discipulado, treinado para o serviço, ele sai, proclama, ganha, discipula, treina, depois sai, ganha, e assim fica o ciclo da grande comissão. Então, o autor da lição, ele diz, olha, temos que ganhar vidas, mas mais importante do que ganhar vidas é importante, mas precisamos discipular, e não só discipular, mas integrar esse discípulo na igreja local. Não é apenas proclamar, é discipular e integrá-lo à igreja local. Vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. O segundo tópico de nossa lição vai falar sobre missões transculturais. É claro que esse tema nós estaremos voltando a ele, porque é o tema que vai permear toda a nossa lição durante esse trimestre, mas vamos ver a definição que o autor da lição ele trouxe. Veja o tópico 2, missões transculturais. Subtópico 1, conceito. Prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Vale ressaltar de que quando falamos de missões transculturais, esse conceito, como o autor deixou claro, é transpor a cultura, não quer dizer necessariamente ir a outro país, porque nós já falamos aqui que nós temos em nosso Brasil, nós temos 305 etnias indígenas, além de muitas colônias de diversas etnias que vivem e residem no nosso país, e que evangelizar também estas etnias é cumprir também o mandado do conceito transcultural, embora que normalmente missão transcultural se entende mais a viagem, a transposição de um país para o outro. Mas quando temos culturas que vivem em nosso país, ao evangelizar estas culturas, estamos também promovendo uma missão transcultural. E aí o subtópico 2, ele diz, visão transcultural na Bíblia. Ele diz, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro do Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. E aí o autor cita Gênesis 3:15, que é aquela promessa, a promessa do envio do Messias. Gênesis 6:11-14, que diz respeito ao anúncio de Deus através de Noé, da mensagem de que viria o grande dilúvio, e Gênesis 12:3, que é a chamada de Abraão. Então, observe, nós temos aqui nesses textos exemplos desta visão transcultural no Antigo Testamento. Veja que Deus foi buscar Adão. Aí você pode dizer, mas pastor, ele foi atrás de Adão. E só tinha Adão e Eva ali. Mas Adão era o representante de toda a raça humana. Então Deus, ao buscar Adão e a prometer
ao fazer a promessa de redenção, Deus estava ali resgatando toda a humanidade que estava ali representada em Adão. Como também Noé, mesmo caso, Noé estava ali trazendo a mensagem que viria o dilúvio, que o povo se arrependesse, o juízo de Deus viria. E aí também Abraão, mas sobre Abraão, próxima lição estaremos tratando com mais detalhes. Aí ele volta aqui a dizer o seguinte: nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra com a missão de expandir o reino de Deus para todas as nações. Vale ressaltar, desculpe, irmãos, vale ressaltar de que nós temos as chamadas agências missionárias e agências missionárias sérias, que são ligados a igrejas, apoiando igrejas que executam esse papel de apoio. Entretanto, vale destacar de que a igreja, as agências missionárias não representam a igreja. As agências missionárias não foram chamadas por Deus ou delegadas por Deus para exercer esse papel. Esse papel foi dado à igreja. As agências missionárias, elas surgem num contexto de apoio ao serviço missionário da igreja, e nesse contexto é que ela deve ser pensada e que ela deve ser entendida e compreendida, porque foi a igreja que Deus chamou para executar esse grande trabalho. Por mais poderosa que seja esta ou qualquer outra instituição que de repente queira até ajudar, como existem diversas organizações internacionais que aportam muitos valores para as entidades no envio de missionários, comunidades internacionais. Entretanto, vale destacar que não é a missão destas instituições, por mais poderosas financeiramente que sejam, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No subtópico ainda terceiro, barreira nas missões transculturais. Ele nos diz o seguinte: há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos: barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou até os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Observe, quando Deus comissionou a sua igreja para fazer discípulo de todas as nações, Deus não mandou que os seus discípulos, ao entrar em contato com estas nações, teriam que primeiramente ensinar a estas nações o grego ou o hebraico, para que eles pudessem compreender o Evangelho, já que a Bíblia já estava escrita em hebraico e grego, o Antigo Testamento, e na era pós-apostólica já todo o Novo Testamento em grego. A grande comissão, ela traz os desafios que deveriam ser superados pela própria igreja. E entre esses desafios, o autor da lição aqui colocou, desafios geográficos, nação, outra cultura, desafios culturais. Nós já citamos até aqui um exemplo de uma diferença cultural, que é uma cultura permeada pela poligamia. Isso é apenas um exemplo de um universo de exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Nós temos as barreiras econômicas, De repente há diversos países que estão debaixo de guerra civil,
pobreza extrema e, consequentemente, a pobreza, você tem problemas de ordem sanitária, há uma série de dificuldades decorrentes do aspecto econômico. E temos também um aspecto linguístico, ou seja, a grande comissão, ela implica não apenas em compartilhar o evangelho na língua do próprio apóstolo, que foi mencionado à igreja, mas traz implícito aí a ideia da necessidade de tradução, da necessidade do missionário aprender a língua do povo a quem está sendo enviado. E vale destacar, irmãos, que existem povos ao redor do mundo que a língua daquele povo é chamada de língua ágrafa. E o que é língua ágrafa, pastor? Língua ágrafa é aquele povo que tem apenas a língua falada, não há signos, não há alfabeto naquela língua. E aí torna-se ainda maior o desafio ao missionário daquela língua, porque ele vai ter que aprender a língua, depois ele vai, a partir da língua, criar um alfabeto, depois de criar um alfabeto, ele vai alfabetizar o povo, para depois começar o processo de tradução das Escrituras. Veja quanto tempo não se leva para traduzir, e às vezes não consegue traduzir toda a Escritura, vai traduzir apenas porções, ou o Novo Testamento, ou porções das Escrituras. Então, o desafio da comunicação do Evangelho não é apenas o compartilhamento da minha língua, é a necessidade também de aprender outros idiomas e compartilhar a outros povos na sua própria língua. Então, são desafios que estão à frente da igreja e que a igreja precisa vencer. E, aliás, quando Jesus chegou para a igreja do primeiro século e disse: vocês devem levar a palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vale destacar que essa profecia foi dada em Jerusalém e no primeiro século. No primeiro século, o nosso Brasil, amado país, não havia sido descoberto. 1.500 anos depois, 1.500 anos depois, é que o nosso Brasil vem ser descoberto. E 350 anos depois da descoberta, é que a mensagem genuína do Evangelho vem pisar em solo brasileiro. E hoje, 2023, você está me ouvindo aqui através da Rede Brasil, você está com a revista de escola dominical, está aprendendo a palavra. Isso é a maior prova de que a igreja do primeiro século, ela cumpriu o seu propósito. Nós estávamos dentro desta profecia, dentro da palavra, até os confins da terra. O Brasil, a partir de Jerusalém, era os confins da terra. E a mensagem do Evangelho chegou, e não apenas chegou até nós, mas nos dobramos diante do senhorio de Cristo, entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador. E hoje estamos aqui aprendendo a palavra. Você tem uma Bíblia aí em sua mão, você pode ouvir a palavra de Deus, louvar ao Senhor. E neste dia, glorifique a Ele, porque a palavra, a mensagem do Evangelho chegou até a sua vida. E não só a mensagem, mas Jesus chegou na sua vida, lhe transformou e lhe fez uma nova criatura. Você pode glorificar a Deus por isso? Continuando aqui, queridos irmãos, vamos agora para o último tópico de nossa lição. O autor vai falar sobre a visão global do Evangelho no mundo. E aí ele vai falar sobre a evangelização e discipulado e diz o seguinte: em Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá apenas em um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. E aí, sobre fazer discípulos, nós temos o exemplo do nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, que ao receber a missão de buscar e salvar o que se havia perdido,
separou ali 12 discípulos e os treinou por 3 anos e meio no maior seminário teológico do mundo, cujo professor era o próprio Deus encarnado. Jesus sabia que sua missão ele não poderia completar sozinho, ele precisava de uma equipe, treinou aquela equipe, preparou aquela equipe. Os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a pregar, Jesus ensinou os discípulos a exporem as Escrituras e, após sua ascensão, enviou o seu Santo Espírito para lhe servir de guia em todo momento e na execução da obra da grande comissão. E para concluir aqui, nós temos subtópico 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Ele diz, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Eu gostaria de ler essa referência, Lucas capítulo 24, versículos 46 ao 49. Nós já estamos concluindo, mas é importante ler esta referência, porque neste tópico mostra de que esta mensagem ela tem que ser compartilhada, mas compartilhada na sua essência, na sua natureza. E o que é que Lucas diz em Lucas 24, 46 ao 49? Ele nos diz o seguinte, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Ou seja, a mensagem começa na morte, ressurreição, remissão de pecados, arrependimento para todas as nações. A visão de Deus era todas as nações. E aqui ele continua dizendo o seguinte, esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos 2, apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Ou seja, fomos comissionados por Deus, a mensagem deve ser levada a todos os povos, a todas as etnias, devemos levá-la em sua essência, no poder do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo estará nos capacitando para levarmos esta mensagem. E para concluir, vamos ler aqui, por fim, a conclusão de nossa lição. Veja o que o autor nos diz. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Amém. Querido irmão, esta foi a introdução de nossa lição, com toda certeza, vários tópicos que nós aqui abordamos e assuntos que tratamos nesta manhã serão ampliados ao longo do nosso trimestre e com certeza Deus estará não só ministrando a nossa mente, mas ministrando ao nosso coração e nos despertando cada vez mais a buscar a sua presença, viver na dependência do Espírito e proclamar o Evangelho, promover a edificação do corpo e treinar para o serviço cristão. Amém, queridos? Vamos orar neste momento, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Se você puder fechar seus olhos, feche e ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela ministração da Tua palavra.
que o teu Santo Espírito esteja compartilhando aos nossos corações as tuas verdades, nos despertando para o serviço cristão, para a proclamação do Evangelho, seja por palavras ou ações, Senhor. Continua nos ajudando, Senhor, abençoando o nosso pastor presidente, todos os nossos missionários, ó Deus, esteja suprindo a necessidade, ajudando teus filhos nesta grande comissão, a todos que estão envolvidos diretamente, Senhor, neste trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de compartilhar o Evangelho a todos os povos, ó Deus, continua estendendo as tuas mãos, ajuda, Senhor, evangelista Sonivaldo, a toda a equipe da Rede Brasil e a todos que estão nos acompanhando e que foram alcançados através, Senhor, deste culto da EBD nesta manhã. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, na próxima semana aguardamos você neste mesmo horário para juntos aprendermos a palavra do Senhor e continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desligue aí sua TV, continue ligadinho aí na Rede Brasil, com toda certeza Deus tem muito mais coisa para lhe ensinar e promover edificação ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.